se a gente soltasse e relaxasse, a gente ia perceber que o tempo passou, que os ventos mudaram, né? E aí as doenças começam quando a gente não percebe o momento certo dos ventos e a medida adequada desses ventos. Então, esse cultivo diário dessa justa medida e desse ritmo correto é o que promoveria a nossa saúde, em termos de Qi. Olá, bem-vindos ao Medicinar Podcast, um programa conduzido por Fernanda Castellano e Mariana Scarpa, que aborda as questões relativas à saúde por meio do cultivo interno à luz da medicina chinesa e da psicologia budista. Se você busca o autoconhecimento e a preservação da saúde, esse programa é para você. Medicinar Podcast, reflexões que conectam. No programa de hoje abordaremos o conceito de Qi, muitas vezes traduzido por sopros ou energia. A gente veio falando nos outros episódios de conceitos muito específicos, muito belos, muito revolucionários da cultura oriental, mas que eles podem às vezes soar um pouco abstrato, porque enquanto a gente não tem essa experiência corporificada, a gente só pensa sobre isso, né? Só reflete e tal. Eu acho super válido, mas o mais importante da cultura oriental é que isso seja uma realidade corporificada, né? Para a gente começar a falar das coisas que estão mais manifestas, as coisas que são obviamente vistas e sentidas, nada mais justo do que falar sobre a energia, que é um conceito brilhante em todos os sentidos da cultura oriental. Então, eu acho que a energia ela vem como um conceito tão fundamental na cultura oriental que eles entendem que tudo é Qi, tudo é energia. Qi é a palavra que a gente traduz como energia, mas a Mari já vai explicar que tem muitas traduções. Assim como na cultura indiana é prana e na tibetana é lung. E isso permeia todo o pensamento oriental. E para mim é a pérola, né? Além dos conceitos de vacuidade, como eles entendem tudo que é sutil, a energia ela vai fazer essa ponte entre o sutil e o não sutil, entre o sutil e o grosseiro, entre o que a gente não vê e aquilo que a gente passa a ver. E isso é revolucionário para a gente pensar como a gente vai entender a nossa saúde, entender as nossas doenças, mas principalmente como que a gente pode tratar e a amplitude desse tratamento. Então, uma vez que a Mariana traduziu um livro que se chama Tudo é Qi, da Elizabeth Rochá, eu acho que ela tem algo a acrescentar, várias coisas a acrescentar em termos do que significa essa palavra, né? O que é Qi, né? Vou começar por aí. Por que tudo é Qi e o que é Qi? Normalmente um conceito, quando ele surge, ele não surge pronto, né? Ele não surge como algo acabado e definido. Ele tem uma história. Interessante desse livro Tudo é Qi é justo porque a professora Elizabeth Rochá, né, ela vai trazendo essa história, como que algo foi se desenhando dentro de uma cultura a ponto de ser uma referência tão forte e que permeia tantos âmbitos que é difícil para a gente traduzir por uma palavra só. E aí, quando ela vai trazendo um pouco da história do Qi, a gente vai entendendo e vai montando o nosso raciocínio e vai se enriquecendo de todas essas referências possíveis que o Qi tem dentro da cultura oriental. Por exemplo, o Qi pode ser tanto uma potência como tudo aquilo que anima a vida. Nós e todas as coisas que existem, que se manifestam, elas são conglomerados de Qi, como se existisse uma potência primordial e essa potência, quando ela se manifesta nessa densidade que é o ser humano ou nas diversas outras densidades que são os demais seres, né? Tudo isso
tem uma animação, tem uma vida, tem algo que pulsa, isso que movimenta é Ti. Dentro da história do surgimento desse conceito do Ti, a gente vai ver assim que no começo esse caractere, né, ele se referia a vento. Então eram os ventos externos que permeavam e fecundavam a terra em diferentes direções, de diferentes naturezas. Então você tinha ventos que traziam a chuva, e aí esses ventos que traziam a chuva eram ventos que nutriam a terra e fecundavam ela de uma forma. Tinham ventos que traziam calor, e também esses ventos nutriam a terra e fertilizavam ela de outra forma. E aí essa interação desses ventos com a terra, essa animação, né, desses ventos que perpassam a terra, isso tudo é visto como Ti. Depois, o conceito de Ti, ele foi também pensado para falar das emoções. Então, uma euforia que traz uma agitação interna grande, ele é um tipo de Ti, diferente do tipo de movimento que acontece quando alguém está triste, que se recolhe. E depois esse conceito foi adotado nos textos médicos, que começam a trazer o Qi dentro dos 5 diferentes movimentos assim que se coloca na escola dos 5 movimentos da medicina chinesa, né? Então, assim, esse conceito do Qi, mesmo dentro da cultura chinesa, que é da onde ele surgiu, né, ele vai ter uma história. Ele não vai ser uma descoberta desde o princípio de algo pronto e acabado. Ele vai, por essa história e por essa interação dentro dessa civilização, ele vai ganhando diferentes sentidos. E isso vai ser mostrado na grafia, né, na escrita do próprio caractere. Se no começo você tinha a referência dessa grafia às preces que se elevavam e tocavam o céu, então você vai ter essa ideia desses ventos, dessas preces que tocavam o céu. Depois você vai ter essa ideia desses ventos que agitavam internamente e provocavam as emoções. E depois você vai ter também o caractere, dentro do caractere de Ti, vai ser acrescentado um grão de cereal, que é aquilo que nutre, que é aquilo que gera um odor, um movimento a partir do cozimento desse cereal. Quando se acrescentou esse grão de cereal ao caractere do Ti, que antes era o vento e movimento, né? Você também acrescenta a ideia dessa nutrição necessária para que esses movimentos sejam eles esses ventos de elevação para o céu, de prece, eles aconteçam, ou a manutenção desses nossos ventos internos de uma maneira harmônica. Eu achei muito bonito isso que você falou, que a primeira denominação de energia eram preces, que para mim denotou assim uma coisa de conexão. É tão assim espiritual no bom sentido, né? Espiritual no sentido de conexão, que talvez eles conseguiram traduzir essa conexão com algo maior como todo o resto da manifestação e chamaram de energia. Porque a imagem que vem para mim é algo que não era manifesto de algo maior, que a gente não tem abrangência na nossa limitada percepção, né? Então é como se fizessem preces para poder experimentar essa infinitude, como se fosse. E a resposta disso é como você falou, né, das energias que penetram na Terra e começam a se tornar materiais, e nós começamos a ser isso, porque nosso corpo é isso, né? Essa materialidade também é energia. E é bonito desses conceitos é que me parece ser assim como uma frequência, tá vibrando numa frequência. As coisas foram sendo denominadas a partir dessas frequências. Como você foi falando, né? Daí vieram a denominação das emoções, mas se a gente falar assim, isso foi uma forma que me ajudou a entender, né? E cultivar e praticar esse conceito, né? Ser uma coisa viva dentro de mim, assim, Você falou emoção,
coloca um símbolo de igual, energia. Tristeza, energia. Alegria, energia. Dor, energia. Estômago, energia. Pensamento, energia. Xingamento, energias. Tudo é energia. E por que isso é bonito? Porque essa é a forma que a gente tem de entender que isso é um movimento e não é algo estático, portanto, não é fixo. Se a minha emoção de tristeza ela pode ser dita como uma energia, ela é um movimento. Esse é um movimento que veio de algum lugar, veio de alguma união de coisas e por ter vindo dessa união, ela pode, né, uma coisa construída assim, ela pode ser desconstruída. E a energia que vai fazer todo esse movimento da vida, na verdade, é tão bonito, né? Ela vai se manifestar de diferentes formas, mas na verdade ela por ela mesma é livre. Existe toda uma dança que os chineses, e a gente vai falar mais dos chineses porque é o que a gente estudou mais, né, Mari, pela acupuntura e medicina chinesa, mas eles são tão geniais porque eles, pelo menos no corpo, né, como medicina, eles vão descrever exatamente, profundamente, detalhadamente e especificamente como que surgiu do imaterial, do mundo da... A ideia, ela já chega a ser material em termos de energia, né? Como que surgiu do vazio, pensamento, uma emoção, uma reação corporal, uma criatividade. Tudo isso é energia, tudo isso está ligado a vários sistemas do corpo que vão manifestar de uma forma bem específica, e é por isso que pela medicina chinesa a gente pode tratar tudo e qualquer coisa. A gente pode compreender aquela energia e dentro do, se for possível, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é a gente entender que dentro do que se entende por ação de medicina, tratamento, a gente tem a parte que a gente pode fazer e a parte que é do mistério. Então, por mais que a gente tenha todas essas ferramentas energéticas e esse entendimento tão amplo sobre o que é saúde e os tratamentos, tudo isso ainda está incluído na consideração de que existe algo maior que está também influenciando sobre nós, dos quais a gente não tem alcance. Com relação a essa questão do tratamento, né, que você estava falando, tem um caractere chinês que é o Ji, ele é usado para tratamento nesse sentido do acupunturista, né, do médico com o paciente, mas ele também é usado para descrever o governo que no caso da a sociedade imperialista, né, daquela época tinha tanto melhor era o imperador quanto melhor ele soubesse governar. E esse governo do seu império, ele também era um governo sobre si mesmo, um governo dos próprios sopros, porque o imperador, se ele fosse tirano, ou seja, se ele não soubesse regular os próprios sopros, ele ia impor uma coisa para aquela sociedade que se formava em torno dele que não estaria de acordo ou não estaria favorecendo a vida. A mesma coisa do acupunturista. Quando ele vai tratar um paciente, ele deve estar muito bem e deve fazer esse trabalho interno de cuidado e governo dos próprios sopros, para que a interferência que ele tenha nesse paciente seja a de nutrir a vida no paciente, a partir do que é a vida do paciente, e não de uma imposição do que o médico acha que é o correto. E isso é tão bonito, assim, porque vai fazer também referência a esse conceito de Ti, que vai estar implícito, porque o Ti do terapeuta, quanto melhor e bem trabalhado, tanto melhor ele vai acessar o Ti do paciente. E essa ressonância que o terapeuta vai ter na relação com o paciente, é dali que vem o tratamento e que vem essa abertura para a cura. E assim, nós somos conglomerados de Ti. Então, se a gente acredita nessas nossas densidades, porque é o que é mais evidente, é o que é mais material para a gente também não pode esquecer que esse Ti conglomerado, ele também é um Ti mais sutil e que vai até a potência. Então, a gente é esse múltiplo e uno junto.
Então, é importante que a gente perceba tanto essa nossa densidade, que é normalmente o que a gente tem mais facilidade para ver, mas que a gente não esqueça que essa densidade só é possível porque ela conglomerou algo que é muito sutil e que é sutil a ponto de estar ligado a essa potência, a esse mistério, a esse ti primordial que gerou todas as diferentes manifestações. Né? Tava pensando esses dias que eu tô chegando à seguinte conclusão, que a medicina, ela não precisa ser uma revolução, ela precisa ser um resgate, sabe? Porque veja esses sábios que estudaram a vida com essa profundidade. Precisa ser um resgate porque ele já tem uma tecnologia tão avançada. O princípio da doença no taoísmo é a desconexão com o Tao, no sentido de essa conexão com algo que está além da nossa compreensão. Se perdeu a conexão com aquilo, por isso eu chamo isso tão de espiritual, você perdeu a conexão com isso que está além de você, eu até diria assim, além do nosso ego, já começa a doença aí, né? Com certeza as medicinas vão ser muito diferentes já nessa base, né? De entender, primeiro, o propósito da nossa vida, a gente não está aqui para gastar nada, nem nosso corpo, nem o planeta, mas até inclusive de se questionar por que a gente busca a saúde. Para viver mais? Para ter, sabe? Para usufruir mais do corpo no sentido dele ser útil para qual propósito, sabe? Aí, para mim, é bonito isso, a diferença no Oriente, que a gente cultiva o corpo e consegue façanhas por trabalhar com energia, não porque a gente quer ser um showman ou uma showwoman ali no filme de Kung Fu que vai manipular a água ali, mas é justamente para transcender e estar cada vez mais próximo do tal como conexão e propósito além de si mesmo, né? Então a medicina, ela já é uma medicina que ela serve para o coletivo. De alguma maneira a gente, obviamente somos indivíduos que precisamos nos tratar individualmente, mas com um propósito maior. É como se a gente fosse uma espécie de gotas de água querendo salvar cada um a si mesmo, esquecendo que a gente faz parte do mesmo rio, né? E se a gente lembra dessa conexão com a fonte, que é a origem dos nossos rios, da nossa água, e se a gente simplesmente se joga no fluxo que é o mais natural, que vai nos deixar mais próximos do movimento da vida, isso seria a arte do taoísmo. Você lembrar que você é uma gota d'água e que essa gota ela sobrevive melhor se ela estiver no rio e não fora dele. E é doido porque, assim, a gente como gota d'água, como esse conglomerado de ti, né? O que a gente quer enquanto pensamento egóico? Ah, eu desejo isso, eu quero aquilo, eu faço aquilo. E você esquece que a vida está ressoando num nível muito maior, muito mais espontâneo e natural, se você simplesmente se entregasse a ela, ao invés de você querer sustentar todos esses desejos, você, tipo, relaxasse deles e percebesse qual que é efetivamente o movimento mais orgânico, assim, né, do teu corpo, da tua vida, daquilo que pensando assim em termos de ti, né? Às vezes a gente acha, mas isso é muito abstrato. Eles parecem que são de outra ordem, né? Não tem muito a ver com a nossa realidade. Só que aí se a gente pensar que, por exemplo, se você escuta uma música que você gosta, e essa música te faz feliz, isso é um ti que está vibrando dentro de você. Você escuta coisas que aquilo não ressoam no teu coração ou que te deixam mais agitada, isso é outro tique acontecendo dentro de você. Então, reconhecer esses movimentos, né? Perceber que há esses diferentes movimentos e que a gente não precisa se apegar a eles, porque justo o mais natural do movimento é passar, é passagem e não fixação, né? Sim.
Pensei em duas coisas enquanto você estava falando. A primeira delas é como que a gente faz para que tudo isso que a gente já falou até hoje nesse podcast não seja abstrato. Primeiro é a prática. Existe a prática do Qigong, que é o cultivo da energia interna, que a gente vai ser rio dentro, a gente vai perceber essa frequência que eu estava falando antes, né? A gente vai perceber a frequência do fogo e a gente vai ter relativo poder sobre essa manipulação de energia e transformação. Mas só para dizer que é isso, assim, não é abstrato porque é palpável. Os primeiros exercícios que a gente faz no Qigong é justamente juntar as mãos e ir afastando para ir percebendo que existe um magnetismo ali, existe uma coisa que você não pode exatamente tocar, mas ao mesmo tempo tá vivo, né? Então é maravilhoso esse trabalho, assim. Mas a outra coisa que eu pensei enquanto você falava foi que uma vez estava na montanha. Tava lá na montanha com uma amiga e a gente tava olhando o céu e vendo os pássaros, assim, e geralmente a gente olha para os pássaros e acha eles tão livres, né? Porque eles podem voar, coisas que a gente não pode fazer. Então eu já começo com isso, né? Só porque eu não posso fazer, então quer dizer que o outro é livre e eu não. Que eu não acho que seja assim. Mas enfim, a gente olha para os pássaros, vê que eles são livres e quer voar. Só que a gente tem uma noção míope de liberdade, no sentido de satisfação de desejos, né? Tomando esse exemplo, eu quero voar. Eu quero ter a possibilidade de fazer o que eu quiser. Não é nem se eu vou ou não fazer, às vezes tem isso, né? Só o fato de eu poder. Eu não posso estar confinado em nenhum conceito, em nenhuma situação que já me dá umas coceiras, né? Mas assim, o pássaro, ele tem uma liberdade relativa. Ele só é livre porque ele é sábio. Porque ele sabe as correntes de ar que estão circulando naquele lugar e ele vai saber aproveitar qual é a melhor corrente de ar para que ele chegue no lugar onde ele quer ir. Então, eu não estou negando que tem o desejo. Desejo existe, talvez seja algum tipo de força motriz da vida. O problema é quão preso a gente está a esse desejo a ponto de não saber pegar a corrente certa de ar e ficar brigando com a natureza e com a vida e com as pessoas porque não está nos levando no lugar certo. Sendo que eu não tive a sabedoria suficiente para conhecer a manifestação da energia, que tem as suas leis próprias. Então, os chineses traduziram isso em 5 elementos, em Yang, justamente para facilitar a nossa vida, não para nos deixar mais presos. É uma liberdade enorme, na verdade, a gente saber que as coisas funcionam assim, senão a gente vai ter uma atitude muito infantil na vida, né? Justamente para mim, infantilidade é esse ego que só deseja, só deseja, só deseja. Primeiro, não está em paz por esse desejo, como o Lama Santen fala, né? Liberdade é você poder saciar o desejo e você poder não saciar o desejo concomitantemente ao mesmo tempo. Não tem um ou outro, né? E para mim isso é um representativo da quietude, assim, da paz. Eu aceito aquilo plenamente, radicalmente, né? Tem uma imagem bem interessante que o Chuang-Tzu traz num texto. Chuang-Tzu é um filósofo de sensibilidade taoísta, né? E ele vai trazer a imagem da árvore cujos galhos são agitados pelos ventos. E os ventos, às vezes, muito fortes, eles também vão entrando nas reentrâncias da árvore, nos ocos, nos buracos, e aí faz uivo, agita, chacoalha as folhas, faz quebrar galho. E aí ele faz essa analogia dessa imagem da árvore às nossas emoções e os efeitos dela no nosso corpo. As emoções, elas nos invadem de tal forma que elas nos agitam, fazem que a gente uive, grite, né, fique nervosa, perca alguns cabelos, dependendo do que acontece. Só que a diferença da árvore para os humanos é que quando os ventos cessam, a árvore relaxa. Os humanos, muitas vezes, os ventos cessam e eles mantêm aquela agitação. É muito interessante para a gente pensar quais ventos que a gente está segurando internamente, né? Porque às vezes acontecem situações fora que nos desafiam e que são difíceis mesmo e que nos agitam. Só que aí as situações passam e a gente permanece com esses ventos, né? Prendendo como se ainda tivesse
que dá conta dessas emoções, assim, quando simplesmente, se a gente soltasse e relaxasse, a gente ia perceber que o tempo passou, que os ventos mudaram, né? E aí as doenças começam quando a gente não percebe o momento certo dos ventos e a medida adequada desses ventos. Então, esse cultivo diário dessa justa medida e desse ritmo correto é o que promoveria a nossa saúde, em termos de ti. É muito bonito isso, porque o paralelo com o budismo seria um dos primeiros ensinamentos do Buda. Tem quem diga que o Buda, ele na verdade é um médico, ele não é um religioso. Sou suspeita para falar, mas eu concordo. Um médico muito, muito profundo. E um dos primeiros ensinamentos dele, que é as 4 nobres verdades, a primeira nobre verdade diz que há sofrimento. Isso não é nada novo, né? É um pouco até óbvio, ainda que ele vai explicar detalhadamente que tem vários tipos de sofrimento, e isso é maravilhoso. Mas para o que eu quero trazer agora é o seguinte, que ele fala assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O problema disso aqui no Ocidente é que a gente, em geral, junta as duas coisas. Dor é sofrimento e não é a mesma coisa. Só que o mais bonito disso tudo é que o cultivo da saúde, ele não é um estado em que você vai estar com cara de paisagem em relação à vida, em que as coisas não vão te afetar de nenhum jeito. Como se a gente criasse uma armadura, não, até não de autodefesa, que tem bastante, né? Mas uma armadura em relação à vida mesmo. Não tem como, a gente é permeável, sabe? E entender que a dor é inevitável, veja, a dor é inevitável. O cara, tipo, ele tá. O Buda, gente, tá falando isso, a dor é inevitável. Ele não tá negando a dor. Ele tá dizendo assim: somos seres sensíveis, somos seres sujeitos ao contato com a vida. E tem coisas que, pela nossa ignorância, ou pela circunstância, ou pelo karma, ou pelo motivo que for, vão nos tocar. Agora, isso tem um tempo natural de mexer com as nossas energias, como mexe a árvore, né? Como o Chuang Tse falou. O problema é que a gente carrega isso mais tempo do que a gente deveria, né? Então, o paralelo que o budismo faria com a tua fala seria esse, assim. O sofrimento, ele é opcional. E toda a psicologia budista vai se basear no entendimento do que é esse sofrimento e na liberação do sofrimento, que é uma coisa, assim, fundamental, revolucionária e essencial na psicologia budista. Não, a gente não tá aqui para viver preso com uma cruz carregada de penitências na vida. A gente tem a possibilidade de liberação. Aí tem um caminho, mas enfim. Só para dizer isso, assim, a gente não deveria, eu acho, né? Não deveria buscar um estágio de saúde em que a gente é inerte. Muito pelo contrário, a gente tem tanta saúde, mas tanta saúde, tanta abertura no coração, que aí sim que a gente vai viver a vida, que a gente vai se apaixonar, que a gente vai fazer coisas que surgem da nossa criatividade, que a gente vai ser artista, que a gente vai abraçar as pessoas, vai sorrir com as pessoas, vai conversar com as pessoas, de um lugar de energia livre, não de um lugar de expectativa de que aquela pessoa vai me dar aquilo que está faltando para mim. E isso eu acho que é assim, a virada de chave, é o pulo do gato da medicina e da cultura oriental. É entender que todo esse referencial que a gente busca externamente, de carinho, das nossas necessidades básicas, ela é uma energia, e essa energia tem dentro da gente, a gente pode cultivar essa energia dentro da gente de uma forma sutil. Então, o conceito de energia, entender que tudo é ti, ele pode ser aplicado da melhor das formas possíveis para a nossa saúde, que é mudar o referencial. Por exemplo, claro, eu preciso comer para manter meu corpo. Nada substitui isso, ainda que há pessoas que vivem de luz e tem todas essas pessoas que fazem isso e eu não entendo muito, então não sei, né? Mas hoje em dia meu corpo precisa comer batata doce, comer arroz, feijão, essas coisas, né? Para que ele se mantenha. Isso talvez seja, assim, o entender a mecânica da vida, né? Assim como entender que se você plantar certas sementes no inverno, quase todas não vai funcionar. Você vai perder tempo, dinheiro,
e recursos, você sabe que você precisa comer, você sabe que você precisa respirar. Se você não respirar, você morre. Simples assim. Mas, por outro lado, tem a outra parte que é opcional, que seria: eu estou precisando de um carinho. Maravilhoso a gente poder encontrar isso numa pessoa. E é sobre isso também, né? Não é só ficar na gente. Mas o meu ponto é o seguinte: quando a gente não tem essa outra pessoa, o que a gente faz? Deita no chão e chora? Sim. Muitas vezes vai ficar na cama em posição fetal, sentindo falta de alguém que existe ou que não existe, enfim, o que tá para chegar, enfim, seres humanos complexos. Mas, na verdade, o que a gente está buscando com isso é uma energia. Só que daí o meu referencial ele tá lá fora, em algo ou alguém que vai me trazer essa ressonância, sem saber que essa ressonância está dentro. A gente tem calor no coração. Tá aqui. Esse calor que a gente busca. Eu, por exemplo, né, sou uma pessoa muito afetuosa, eu adoro abraçar as pessoas. O que eu tô buscando? Eu tô buscando um calor, que é obviamente, né, o calor humano que tá ali. Eu também tenho esse calor dentro. Ou quando, por exemplo, você tá estressado com o seu trabalho, não aguenta mais, tá desesperado por férias, você fala: ai, eu só queria ir pra praia. Sabe o que é irônico? Que daí você vai pra praia em janeiro, tem uma galera lá com um monte de caixinha da JBL importunando a nossa paz. E você foi pra praia e não encontrou a paz que você estava buscando, porque esse teu referencial tá no externo. Às vezes você pode ir pra uma praia mais silenciosa, mas... E tudo bem, né? Que bom que você pode encontrar também esses apoios na natureza. Só que o ponto aqui é o seguinte: quando você não tem isso, o que você faz? Você tá condenado? Ah, tá, agora é isso, né? Eu vou passar o resto da minha vida ansioso, ou dos meus dias até eu chegar na praia, que tô desesperado por causa disso. Sem nem saber que você pode virar o olhar, fechar o olho, silenciar, encontrar essas energias dentro. Sabe? Assim, é a medicina da mudança do referencial, gente. A gente tem muito mais poder do que a gente sequer imagina. E nesse sentido, tem um outro exemplo também que o Chuang-Tzu traz no livro dele. Ah, esse filósofo é demais. Ele fala da vez que ele perdeu a esposa. Para ele foi difícil, assim, essa perda. No começo deixou ele muito triste. E aí tem esse recolhimento, esse ti que vai se recolher, que vai lá nas profundezas, vai viver essa emoção de tristeza mesmo. E ao mesmo tempo que ele faz esse processo de recolhimento, de introspecção, ele também, nesse processo, que seria o nosso processo de luto, né? Ele também vai reconhecendo, à medida em que ele vai se recolhendo, indo para o mais profundo das raízes dele, que as raízes dele seguem tocando as raízes da esposa dele. Que a esposa dele, ela segue viva ainda nessas memórias, nessas vibrações bonitas que quando ele evoca essas memórias e as coisas que eles fizeram juntos, na poeira de energia e de potencialidades de vida que o corpo da esposa dele foi se transformando e que todos eles, ele, a esposa dele, todos os demais seres fazem parte desse mesmo conglomerado energético e que é também potência, que é a vida. Então, assim, ele percebe no próprio movimento da vida essa individualização, no sentido de que o que faz a esposa dele ser esposa, o que faz ele ser ele, o que faz eles terem uma família, uma relação, mas também ele retorna, faz esse olhar interno e esse movimento interno de retorno às origens. E nesse retorno às origens, ele percebe a ligação que eles têm se mantém viva. Não vai ser a morte desse corpo físico que vai acabar e dissolver qualquer possibilidade de relação com aquele ser tão lindo que participou por muitos anos da vida dele. E aí isso faz ele retomar a uma paz e uma alegria assim, interna, e de gratidão e de reconhecimento
dessa fonte, assim, em que os dois comungam. E nossa, eu me emociono muito com, com esse trecho, justo porque se a gente conseguir ter essa força para fazer esse movimento de perceber as nossas raízes, de perceber essas nossas conexões com a vida, a gente vai nutrir a vida dentro da gente e a gente vai perceber um sentido maior que compõe a nossa existência, né? Nossa, é isso, é isso. Você resumiu tudo sobre isso, a mudança de referencial. Em vez de eu ficar fechado numa visão afunilada, querendo que as coisas sejam do meu jeito, porque eu tenho uma carência de determinadas coisas, que também é uma afunilação e um condicionamento de energia, eu entendo que a energia ela é por natureza livre e que eu tenho a possibilidade, isso é muito bonito na psicologia budista, né? Dentro da própria prisão está a liberdade. A gente só não percebe que foi uma escolha nossa ter feito aquela criação, ter dado brilho para aquela coisa daquele jeito. Não tem nada intrínseco e nenhuma experiência que dê a qualidade dela daquele jeito. É a gente que está dando esse brilho, né? Então, na psicologia budista eles dizem isso, né? Dentro da própria prisão já está a liberdade. Por isso que a gente pode ser livre, porque a gente não separa a prisão da liberdade. A gente atravessa a prisão, a gente dissolve a prisão no próprio caldo que ela foi feita, né? Um exemplo disso também, né, que me veio é a história daquela professora da Universidade de Taiwan. Era uma professora super estudiosa assim da cultura chinesa e da medicina chinesa, dava aula sobre pensamento chinês, uma super referência na universidade. No auge da sua carreira, ela adoeceu com um câncer terrível, que os médicos diagnosticaram, falaram para ela, olha, você tem, na melhor das hipóteses, 5 anos de vida. E aquilo, para um primeiro momento, levou ela num estado de choque absurdo, porque ela, com todo esse conhecimento que ela tem de medicina chinesa, e por que esse conhecimento todo não se fazia corpo nela? Aí ela, nesse processo de introspecção, porque esse choque levou ela a esse processo de introspecção, ela começou a fazer, teve que, né, começar imediatamente os tratamentos para a questão do câncer, e ela foi reparando que toda vez que as emoções dela se agitavam de uma maneira ruim dentro do corpo dela, alguns índices alteravam. E como ela estava internada e esses exames eram feitos frequentemente, ela começou a perceber que estava muito ligado à forma, com o tipo de pensamento que ela estava tendo, assim, o tipo de emoção que levava ela a uma agitação ruim. Então, o que ela começou? Ela começou um processo de aplicar todo aquele conhecimento que ela via nos textos clássicos, por exemplo, do Chuang-Tzu também, na vida dela. E aí ela começou a ser muito mais grata à própria vida, começou um movimento de cuidar mais dos pensamentos, da qualidade dessa energia, porque pensamento é energia também, né? Essa energia que ela está se alimentando. Então, ela começou a cuidar mais da alimentação, que também é um Qi, né? Então, o Qi do alimento, ela começou a cuidar do Qi da respiração, ela começou a cuidar do Qi dos pensamentos e cuidar e levar uma atenção plena para todas essas camadas e cotidianamente fazendo esse trabalho, que ela conseguiu se curar desse câncer. Isso já passou mais de 16 anos, ela segue dando cursos, palestras e tudo, e falando da importância não só desse conhecimento como um saber intelectual, mas como um saber vivo no corpo, né? O tanto que esse conhecimento, como saber do corpo, ele transforma. E o tanto que essa transformação, se você souber fazer ela de uma maneira genuína, ela vai gerar saúde, e saúde que vai prolongar a tua vida, para que você possa manter o teu curso e o teu propósito por muito mais tempo, né? Realizando esse teu propósito por muito mais tempo.
E esse é o poder da energia. É. Acho que não tem exemplo melhor, né? E mais chocante, porque não é uma gastrite, é câncer. É revolucionário, gente. Só que, como eu falei antes, né? Um revolucionário, um resgate, né? Vamos resgatar isso, vamos resgatar esse poder interno, essa liberdade interna de desfazer essas energias que se materializaram de uma forma bem específica, né? Então, para mim, o ponto de entender que tudo é ti para nossa saúde, em termos bem práticos, assim, é ir além da psicossomática. Entender a energia é ir além da psicossomática justamente porque eu estava falando lá no início, assim. A energia, além de ela ser uma teia que vai conectar o espírito, a mente, a psique e o corpo, é a energia que vai manifestar todas essas 4 formas de corpo, mente, psique e espírito, né? Ela está permeando tudo isso. Ela que vai deixar uma coisa mais densa ou mais sutil. E não só isso, né? Ela também serve como uma dobradiça entre aquilo, como eu falei antes, que está não manifestado porque está manifestado. Então, enquanto a medicina ocidental, na minha humilde opinião, não entender que existe esse fator que é tão determinante para as coisas, os tratamentos eles vão ser muito limitados. Por mais que tenha avanços muito legais em termos de psicologia, vai chegar até um ponto. É isso, a gente trabalha essa abertura interna, que a gente consegue justamente porque a gente mergulha nessa dobradiça da energia. A energia que se configurou de uma forma para brilhar daquele jeito. Se a gente só ficar no corpo, só ficar na psique, e com isso eu não quero dizer que não é profundo isso, só estou querendo dizer que existe ainda um nível a mais, que é essa transformação da energia. E da onde que vem essa transformação da energia? Da nossa mente. Então, por exemplo, psicossomática como sendo a manifestação da psique no corpo gerou tal sintoma ou tal doença. Mas e a manifestação da psique? Ela vem da onde? Da onde que ela interpretou a experiência ou viveu a experiência dessa forma? Existe algo anterior à psique. Para o budismo, seria a atividade da mente. E a mente no Oriente, no budismo, ela é algo completamente diferente do que a gente entende aqui no Ocidente. Então, eu acho que isso faz completamente toda a diferença dessa preciosidade que o Oriente nos brinda de entender que existem 5 fatores que a gente tem que prestar atenção na nossa saúde: corpo, psique, mente, espírito. Espírito como quietude, como paz, como liberdade. Né? Nessa liberdade segundo o Oriente, né? E a energia que permeia tudo isso e transforma um estado no outro, né? Isso para mim é a esperança, na verdade. É a voz da esperança. É falar assim, eu não vim aqui para ser neurótico pro resto da minha vida. E a minha vida não se resume a lidar com tudo isso. Entender que também é sobre o outro, né? A gente não tem como se curar fazendo um trabalho só individual. Mas principalmente o mais relevante é entender que pelo trabalho interno com a energia a gente pode mudar o referencial e encontrar liberação, que vai abrir o coração de um jeito sem retorno, assim, que é o jeito do amor. Eu vou ser capaz de amar as pessoas que me feriram. Isso, para mim, é o auge da saúde na medicina oriental. E aí, nesse sentido, né, reconhecer que tudo é ti, reconhecer ao mesmo tempo esse movimento saudável da vida, de que se a gente, nesse momento, se manifesta como esse conglomerado de energia, de emoção, de desejos e expressões diversas, a gente só se manifesta dessa forma porque a gente também é potência. Conhecer que tudo é ti é reconhecer a manifestação nessa multiplicidade de formas e a potência que dá origem a todas essas manifestações. Então é essa relação do um e do múltiplo, né? De novo. Sim. É reconhecer que dentro da doença está a saúde, né? Exatamente. Não é ou uma coisa ou outra, é concomitante. A gente só precisa ter o olhar para isso.
E isso é o caminho da saúde no Oriente, né? A gente despertar esse olhar. Então, a gente já aproveita para deixar esse convite aqui, né? A gente trabalha com isso, com acupuntura, com Qigong, com meditação, justamente para resgatar essa visão de saúde e facilitar a nossa vida para que a gente possa ser mais artístico. Viva e ame artisticamente, porque a vida tem algo mais para dar, como diria meus queridos mutantes. Chegamos ao final desse episódio e também da nossa primeira temporada. Queremos convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais, @medicinarpodcast, para que vocês continuem tendo acesso ao nosso conteúdo e também às novidades do lançamento da segunda temporada. Esperamos vocês, um abraço e até a próxima!